Meus irmãos, esse é o segundo sermão do profeta Ageu, escrevendo aos irmãos que voltaram do exílio e que já estavam completamente desanimados e tinham parado a sua obra na casa do Senhor. A primeira mensagem, como vocês devem lembrar, no capítulo 1, que foi no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, motivou o povo e apresentou o problema no coração das pessoas. A primeira mensagem foi uma mensagem direta ao coração dos homens e mulheres de demonstrar que eles haviam mudado o foco de suas vidas. Ao invés de priorizar o Senhor e a sua obra, eles priorizaram sua vida particular e pessoal. Enquanto a casa de Deus estava destruída e em ruínas, suas casas estavam bem ornamentadas, ornadas, e isso mostrava que os seus corações estavam mais em si mesmos do que no Senhor. Quando a palavra de Deus foi pregada, então o texto diz que as pessoas acolheram, porque o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, e também o espírito do povo, lá no verso 12. E eles voltaram a trabalhar. O texto diz que a resposta desse povo é muito diferente do que normalmente o povo de Israel fazia quando Deus falava com eles antes do exílio. Eles não ouviam, eles não acolhiam e não respondiam. Mas agora não, eles acolheram, eles responderam, eles entenderam o que Deus tinha falado. E o povo então disse que, entendendo isso, começou a trabalhar novamente. O texto diz lá no verso 14 que eles voltaram a trabalhar no templo. E então esse era o 24º dia do sexto mês. Quando eles começaram a trabalhar, uma nova indisposição voltou às suas mentes. Agora eles estavam desanimados novamente. E eles estavam desanimados porque agora havia uma comparação entre o que estava sendo feito e o que tinha sido feito antes. Provavelmente, alguns dos judeus mais velhos que sobreviveram ao exílio e que ainda tiveram o privilégio de ver a glória do templo de Salomão, olhando para esse novo templo que estava sendo construído, estavam desprezando a obra que estava sendo feita. É como se eles dissessem: vocês acham que isso aqui é templo? Isso aqui vocês não têm ideia do que nós vimos. Isso aqui, em comparação ao que via antes, não é nada. E então isso causou exatamente um desânimo no meio do povo, e o povo novamente parou a obra. Nós vimos então, da última vez em que expomos esse texto, que Deus compreende e se preocupa com o desânimo que nós enfrentamos. E essa perda de excitação inicial, ela pode nos desencorajar. Você pode estar animado e empolgado no início de um grande projeto, mas com o tempo, com as lutas, com os desafios e com os problemas, isso causa desânimo. E há várias razões que eu pontuei aqui de acordo com o texto. Atrasos, a obra não estava indo tão rápida quanto deveria. Críticas, eles provavelmente, Deus diz no verso 5, não tenham medo, e é provável que eles tenham recebido ameaças, pressão de inimigos na corte, fez com que esse templo pudesse parar a sua obra durante 15 anos. Por dentro, pessimismo, comparações e expectativas falhas podem desencorajar. Pessoas achando que provavelmente nós tentamos isso, não funcionou, tentamos construir, mas vieram problemas, a obra não vai. Comparações, esse templo com a primeira casa não é tão belo. Você deveria ter visto o templo de Salomão, agora isso era um templo. Esse novo dificilmente vale a pena chamar de templo comparado com o antigo. Provavelmente isso trouxe desânimo, expectativas erradas. Eles talvez estivessem pensando: onde está o ouro do templo de Salomão, que forrava esse templo? Onde está toda a riqueza e a beleza daquela época? Então, por dentro, pessimismo e comparações e expectativas falhas. Uma visão errada de sucesso também pode desencorajar as pessoas. Algumas pessoas querem sucesso instantâneo em oposição à coisa eterna. O texto diz que Deus vai fazer a obra, mas isso levou muito tempo. Levou um tempo até a vinda de Jesus Cristo. Esses desânimos são corrigidos pelo Senhor aqui. A palavra de Deus para nós, quando nos desencorajamos, é que nós devemos servi-lo e perseverar. E isso nem sempre é fácil. Veja o capítulo 2, verso 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. 3 vezes o Senhor repete: seja forte, ou tenha coragem.
E ele lhes diz aqui para trabalhar. Veja que ele diz: continue, persevere, sejam fortes. Verso 4. Diz o Senhor: trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele mostra que a motivação para a liderança foi exatamente essa: afirmar a presença do Senhor e motivá-los a continuar enfrentando todos esses perigos e desânimos na confiança de que Deus está com eles. A perseverança, meus irmãos, aqui, ele diz que devem trabalhar, continuar a perseverar, e existem dois aspectos para esse tipo de perseverança: a atitude e a ação. A perseverança requer uma atitude. Veja o que ele diz aí: sejam fortes. Sejam fortes. As pessoas tinham a atitude errada. Eles eram fracos porque haviam tirado o foco do Senhor, como nós vimos no capítulo 1. E passaram pelo lento e decepcionante progresso no templo, com as críticas e com as dificuldades que certamente existiam. Talvez eles estivessem pensando: isso nunca vai ser concluído. Estamos apenas perdendo nosso tempo. Você já percebeu o quanto sua atitude afeta a sua capacidade de perseverança? Se você está motivado, você pode ficar acordado a noite toda com algum projeto. Se você está motivado, você passa noites acordado sem problema nenhum, você se esforça, você perde até o ânimo para comer. Mas se você fica desanimado, você faz as coisas de maneira lenta, você adia as coisas, você nunca chega a terminá-lo, você deixa as coisas no meio do caminho. Nós ouvimos falar sobre muitos líderes, pastores e presbíteros queimados e abandonando o ministério. Eu tenho lido muito sobre o assunto nos últimos tempos, do ano passado para cá, com algumas obras que uns pastores amigos meus me emprestaram. O pastor Antônio me emprestou uma obra muito interessante. Me falou de uma obra muito interessante. E nessa obra diz assim: embora em alguns casos a causa de esgotamento não seja o gerenciamento adequado da agenda, não seja, muitas vezes a causa real do desânimo em líderes, pastores, presbíteros e líderes de ministérios, seja por causa de reverses e decepções. 70% dos pastores e presbíteros lutam constantemente com depressão. 80% de pastores e 84% dos seus cônjuges sentem-se desqualificados e desencorajados em seus ministérios. Isso sem falar nos 50%, 60% na verdade, das esposas de presbíteros e de líderes de ministérios que não conseguem ver ânimo na obra. Eu particularmente acho que todo pastor deveria se sentir desqualificado porque a obra é maior do que a pessoa. Paulo diz isso em 2 Coríntios 2,16, quando diz assim: quem é suficiente para isso? Mas nunca desanimado. O desânimo vem, mas precisamos ser fortes. Nós somos emocionalmente frágeis. Alguém, às vezes, nos ofende, nos sentimos com nossos sentimentos feridos, deixamos isso de lado. Alguém não faz o que nós esperávamos, desistimos. Deus está dizendo: seja forte. Era isso que eles estavam fazendo, sentindo o desânimo por causa de críticas e por causa da perseguição que esses homens e mulheres estavam enfrentando dos inimigos de fora de Israel. Deus disse: ser forte, mas não devemos ser fortes em nossa própria força, é claro, mas na graça e na força de Deus. Seja forte. Aqui tem a ver com a atitude que você deve ter. Essa é a atitude que deve existir apesar dos obstáculos. A verdadeira questão não é como nós vemos a coisa, mas como Deus vê as coisas. Se não consideramos Deus na equação, nós vemos as coisas na perspectiva errada, mas quando vemos Deus da maneira correta, então nós olhamos as coisas da maneira correta. Você se lembra dos 12 espias que Deus enviou para olhar a terra de Canaã? 12 homens foram até lá. 10 deles voltaram focados nos gigantes da terra e disseram: nós somos como gafanhotos à vista deles, não podemos conquistá-los. Mas Josué e Calebe voltaram e disseram: Deus está conosco e Ele nos prometeu aquela terra, nós vamos comer esses caras no almoço. Está exatamente assim em Números capítulo 14, verso 9. A expectativa e as perspectivas diferentes aqui. 10 deles olharam para os problemas e disseram: Deus nos trouxe aqui, mas esse povo é muito mais forte que a gente. E 2 deles disseram: o Senhor está conosco. Os 10 produziram desânimo em todo o povo. O texto diz: o coração do povo desfaleceu. E eles disseram: não vamos.
Sejam fortes, porque o Senhor está conosco, é o que o nosso texto diz aqui. Mas ainda, a perseverança requer também ação. Ele diz, trabalhe, porque eu estou com vocês. A atitude fornece a motivação, mas a motivação sem trabalho não fará com que o templo seja construído. Josué e Caleb tinham a atitude correta de confiança no Senhor, mas eles ainda tinham que ir para a terra e lutar com os gigantes. Muito do trabalho do Senhor é muito mais esforço do que inspiração. Isso certamente é verdade, por exemplo, na preparação semanal de estudos dos professores, né, dos sermões que são pregados. Esses sermões de Ageu e de Malaquias, por exemplo, levaram pelo menos um mês para serem preparados e estão prontos há mais ou menos 2 ou 3 meses atrás. Mas é um trabalho duro para preparar. Você é professor de escola dominical, você sabe como você tem que se preparar para dar aula. Sabe como você tem que se preparar para fazer a coisa da maneira apropriada. Talvez alguém aqui seja extremamente talentoso em falar em público e em articular as palavras, mas só porque você tem a capacidade de organizar os pensamentos não quer dizer que você não tenha que pregar, estudar, dedicar-se e perseverar. Perseverar, meus irmãos, requer que sejamos fortes e que operemos e que trabalhemos. Nós desanimamos facilmente e Deus nos encoraja em nosso serviço para Ele, mostrando que Ele entende que nós estamos sentindo e se importa e que a sua palavra para nós é sejam fortes e trabalhem. Mas como é que isso tem a ver com a gente, como igreja em geral? Uma boa parte do nosso serviço a Deus é prestado na maneira como nós nos reunimos como irmãos para orar e na maneira como nós edificamos uns aos outros, como diz a Escritura no Novo Testamento. O tempo inteiro a Bíblia fala que crentes devem aconselhar-se mutuamente. E uma das características importantes da igreja é que ela é reunida para estudar a palavra e orar e sai para proclamar o Evangelho. Essas são as duas ações normais de uma igreja. Nós estamos juntos e buscamos estar sempre juntos para orar, buscar o Senhor e ouvir a sua palavra, e para, orando juntos, estimular uns aos outros, mas depois nós saímos para tornar Cristo conhecido às pessoas. Aqui, quando nos reunimos, a palavra de Deus é prioritária. Quando nos reunimos aqui, ouvir a sua voz e responder em adoração é a atitude apropriada. Então, meus irmãos, sejam fortes e perseverem, como diz Atos capítulo 2, 42. Na doutrina, na oração, em estar juntos para a comunhão no partir do pão. É assim que nós deveríamos ser. Juntos, reunidos, buscando a Deus. Continuamente. Sabe o que é interessante? Nós somos um povo facilmente motivados por programações e eventos. Isso é típico da igreja evangélica brasileira. E de algum modo nós somos assim. Eu já falei aqui a igreja e falei inclusive a mocidade. Nos últimos anos aqui em São Luís e no Brasil, de algum modo, tem estourado e se multiplicam as chamadas conferências teológicas. Antes havia uma grande conferência aqui na igreja do Renascença, depois veio a nossa no Evangelho, que nós não fazemos mais. Mas agora, se você esperar um pouquinho, todo mês você vai ter 2 ou 3 conferências de alguma igreja aí. Conferências, conferências e conferências. E muitas vezes nós nos animamos com isso. Ouvimos a palestra, ouvimos a conferência, ficamos animados com os pregadores. Mas a verdade é que Deus quer que eu e vocês tenhamos uma regularidade da vida cristã. A vida cristã normal é a vida de se reunir com seus irmãos, orar, ler a Bíblia juntos, estimular uns aos outros e evangelizar. É muito mais fácil termos empolgações com esses eventos particulares do que sermos empolgados com a vida cristã regular. E a vida cristã da igreja local é muito mais importante. Nós deveríamos perseverar aqui em nossas reuniões de oração, por exemplo. Deveríamos acordar mais cedo, num domingo como esse, estar aqui às 8h30 para orarmos. Porque a maioria de nós acorda mais cedo para trabalhar. Não é? Você tem que estar que horas na faculdade? 7. Então 6h30, 6 horas você já está no ponto de ônibus. Né? Se existe alguma programação especial durante a semana, nós enfrentamos os engarrafamentos para participar disso. Mas não conseguimos enfrentá-los para ver o culto de oração.
Deus quer que nós perseveremos nisso. Trabalhar na vida cristã normal. Hajam e trabalhem. Sejam fortes. Continuem intercedendo, continuem orando, continuem servindo, continuem se reunindo. E Deus, ele assegura aqui para o povo dele, que está desanimado, sua presença, sua promessa e a sua palavra. Veja o capítulo 4 novamente. Ele diz assim, verso 4. E vocês, todo o povo, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Depois de dizer a Zorobabel e Josué e ao povo para serem fortes e trabalharem, Deus acrescenta, eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Os judeus podem ter temido o exército hostil contra eles, mas Deus, o Senhor dos Exércitos, o supremo governante sobre todos os exércitos do céu e da terra, e é o Senhor que está com eles. E se o Senhor está conosco, quem pode nos derrotar? É isso que ele está dizendo. Se estamos servindo o Senhor, nada pode acontecer com a gente acidentalmente ou sem a permissão expressa de Deus. A certeza da sua presença deve levantar destruir o nosso desânimo e nos capacitar a prosseguir na obra do Senhor. Meus irmãos, depois de muitos anos de dificuldade nos perigos do coração da África, David Livingstone recebeu um doutorado honorário na Universidade de Glasgow. Na ocasião ele disse, vocês gostariam que eu lhes dissesse o que me sustentou durante todos esses anos de exílio entre pessoas cuja língua eu não conhecia, não conseguia entender e cuja atitude em relação a mim sempre foi incerta e muitas vezes hostil? E ele disse, foi isto. Eis que eu estou sempre contigo até os confins da terra. Essa é a promessa do Senhor à sua igreja. Vão, preguem o evangelho a todas as nações. Ensinem a guardar todas essas coisas. E eu estarei com vocês. Todos os dias. Não apenas um dia. Não apenas nos melhores dias. Não apenas quando você está fervoroso. Mas todos os dias. Todos, absolutamente todos os dias. Até o fim dos tempos. Deus está com a sua igreja. Nessas palavras, ele diz, eu consegui resistir. E elas nunca falharam. Segundo, Deus tem promessa. Verso 5. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Deus aqui fala do pacto com Israel. Deus fez com Israel uma aliança quando eles saíram do Egito. E ele promete agora, com base nessa aliança, como ele tinha feito naquele momento, que o seu espírito iria com eles e permaneceria no meio deles. Portanto, eles não precisavam temer. Meus irmãos, Deus fez um pacto muito melhor conosco. Em Cristo Jesus, um novo pacto promulgado com novas promessas. Hebreus 8:6. Este pacto que Deus fez com Israel no Antigo é apenas um tipo e sombra do verdadeiro pacto, pois há um único pacto que percorre a Bíblia inteira. E esse pacto com Israel, no Monte Sinai, apontava para o pacto em Jesus Cristo. E esse pacto, chamado de o novo pacto, ele é promulgado com melhores promessas. Jesus selou essa nova aliança com seu próprio sangue. E ele prometeu a habitação do Espírito Santo para estar conosco para sempre. João 14,16. Quando ficamos desanimados em nosso serviço a ele, nós devemos nos lembrar de sua promessa, de que ele não nos deixou órfãos, mas que ele viria a nós através do seu Espírito. E ele nos deu o seu Espírito para nos capacitar para servi-lo. Nós aqui nessa manhã somos uma comunidade do Espírito Santo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo individualmente, como crentes. O Espírito foi colocado em nós como selo da promessa. No entanto, como corpo, nós somos o santuário do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo fala que nós não devemos destruir o santuário do Espírito Santo que são vocês. Ele não está falando do nosso corpo individualmente. Ele fala disso no capítulo 6, quando diz o corpo de vocês é habitado pelo Espírito. Mas no 3, ele está falando da igreja, do corpo como um todo. Ele diz, o corpo é habitado, é o templo, é a morada do Espírito Santo. Paulo diz que os santos, em Efésios, são a casa de Deus, para a morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo habita nesta igreja. E essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Aquilo que Deus disse a Israel aqui, ao povo de Judá através de Ageu, ele se cumpre plenamente em nós. Nós somos o povo em quem o Espírito Santo habita. Nós não precisamos ter medo, nem sermos desanimados com as lutas que nós enfrentamos. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós nos esquecemos que nós somos uma comunidade operada pela obra de Deus.
o Espírito Santo nos batizou, todos nós aqui, em um só corpo, e nos foi dado de beber de um mesmo Espírito. Uma igreja cujo Espírito habita, é o que nós somos. Deus fez a promessa da aliança e ela se cumpre em Cristo Jesus. Mas ele fez uma promessa, versos 6 até o verso 9. As muitas profecias nas Escrituras não nos são dadas para especular sobre o futuro, mas para fortalecer e encorajar a nossa fé. Quando vemos como Deus tem trabalhado através dos tempos, de acordo com o que ele disse a seu povo antecipadamente, isso nos encoraja a continuar servindo a ele, sabendo que as profecias ainda não cumpridas serão cumpridas. Há uma diferença entre os comentários sobre o tremor do céu e da terra aqui no verso 6 e 7. Ele diz: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Alguns dizem que isso se refere ao fato de Deus ter incitado Dario a fornecer ajuda e materiais para essa reconstrução do templo. Eu creio que essa é uma primeira aplicação desse texto. Outros dizem que se refere a Deus trazendo julgamento futuro sobre os persas, os gregos e os romanos. Eu creio que isso também se aplica, pois toda profecia ela tem múltiplas aplicações. Houve um cumprimento inicial em Dario, depois no juízo de Deus sobre os persas, os gregos e os romanos. Mas é provável que aqui se refira tanto à primeira vinda quanto à segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda, a Bíblia diz que Deus abalará os céus e a terra. E quando Cristo voltar, ele vai conquistar as nações. Ageu 2,6 é o único verso deste livro citado no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 12, verso 26 a 27. Abram lá. Hebreus 12, 26 a 27. Hebreus 12, 26 a 27. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer o céu, não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Percebe? O autor aos Hebreus, como um bom expositor, está nos explicando o que isso aqui significa. Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. O autor está dizendo que isso aqui se refere ao julgamento final, quando Deus destruirá os céus e a terra, antes de estabelecer os novos céus e a nova terra. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 2, irmãos, verso 10, capítulo 3, desculpem, verso 10 diz assim: porém o dia do Senhor vem como ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. A mesma coisa nós encontramos em Apocalipse capítulo 20 e 21. Mas aqui em 2 Pedro ainda, nos versos 12 e 13, ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Então aqui nós temos uma descrição da vinda de Jesus. Há também debate sobre a tradução da frase aqui, sobre riqueza das nações. Algumas traduções dizem o desejado das nações, que é uma referência a Jesus Cristo. E é provavelmente essa a interpretação aqui. Aqui nós temos Jesus Cristo, desejado das nações. E a última, por isso ele reflete no verso 7 a 9, que a última glória desta casa, a casa da segunda casa, será maior do que a primeira. E ele diz: vocês acham que se eu quisesse dar ouro para que vocês construíssem esse templo eu não daria? Meu é o ouro e meu é a prata. Não é isso que diz aí? Meu é todo ouro e meu é toda a prata. Verso 8. Que muita gente usa para falar de Deus como Deus que é rico e dá riqueza às pessoas.
Ele está dizendo que a glória que esse templo terá não é a glória, irmãos, do ouro, da mesma beleza que havia no templo do nosso irmão Salomão, mas uma glória muito maior, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o templo de Zorobabel poderia ser maior em glória do que o templo de Salomão? Enquanto Herodes substituiu este templo por edifícios mais gloriosos, o templo no tempo de Jesus, esse verso provavelmente se refere à primeira vinda de Cristo, naquele templo. Sua presença tornou ainda mais glorioso o templo do Senhor. Ele entrou no templo e aquele templo revestiu-se da glória do próprio Deus. É disso que a Escritura está falando. Jesus entrou no templo, por exemplo, quando ele expulsou os cambistas. E durante muito tempo pregou e ensinou ali. O povo não percebeu, mas o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, aquele para quem o templo apontava, finalmente chegou. Mas ainda, a Bíblia diz que Jesus Cristo, em sua glória, tabernaculou conosco. Abram no Evangelho de João, capítulo 1. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e vimos, e habitou entre nós, ou tabernaculou, fez um tabernáculo, aponta para o tabernáculo do antigo, o templo do antigo, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Cristo veio a esse templo, ele veio para dar a sua vida por nós e finalmente nos conceder a paz. Por isso é que o profeta Ageu diz que naquele lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A paz verdadeira e duradoura para este mundo, meus irmãos, e para todos os que creem virá quando Jesus Cristo voltar. Mas ele adquiriu essa paz ao morrer por nós. O Senhor promete que neste lugar lhe daria paz. Mais uma vez, isso tem múltiplos cumprimentos. Em sua primeira vinda, Jesus pregou a paz, tanto a judeus quanto a gentios. Temos paz com Deus e uns com os outros quando confiamos no sangue de Jesus derramado na cruz. Mas a paz verdadeira e duradoura para este mundo e para todos ocorrerá quando Cristo voltar na segunda vez. Essas profecias só podem se cumprir em Cristo. E aqui tem uma chave para toda a luta que temos na obra do Senhor. Vocês já perceberam? Existe um verso no Novo Testamento que a gente usa muito fora do contexto. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Verso 58. Quantos de nós já não leram esse texto e falaram esse texto para alguém? Portanto, meus amados irmãos, primeiro imperativo, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, segundo imperativo, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Nós usamos esse texto para estimular as pessoas, para motivar a serviço, para motivar ao trabalho. A pergunta é, qual é a base fundamental para esse estímulo aqui? Ou, perguntando de outro modo, por que o nosso trabalho não é vão? Tirado do contexto, podíamos dar várias respostas. O nosso trabalho não é vão porque certamente o que fazemos para Deus vai ter fruto, né? Quando fazemos para a glória de Deus, isso honra o nome dele. Tirado do contexto, tem todos esses possíveis significados. Mas do que Paulo está falando em 1 Coríntios 15? Ele está falando da ressurreição. Verso 51. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todo mundo vai morrer, mas todos, sem exceção, serão transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão já incorruptível, e os vivos serão transformados na mesma glória. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade,
Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o quê? Sobre a morte. Em sua volta, nós seremos glorificados juntamente com Ele. Por isso que o verso 58 começa com portanto. Portanto, porque você vai ressuscitar em glória. Porque Cristo adquiriu a vitória sobre a morte. Porque você tem um reino inabalável na volta de Jesus Cristo. Portanto, enquanto esse dia não vem, você deve manter-se firme e inabalável. Fundamentado, forte. E o modo de ser firme e inabalável é sempre abundante na obra do Senhor. Sempre fazendo a obra de Deus. Priorizando a obra de Cristo. É por isso que o nosso trabalho não será vão. Porque na volta de Cristo, nós todos receberemos a grande recompensa adquirida por Cristo em sua vitória. A ressurreição dos mortos. É isso que faz com que o nosso trabalho não seja vão. Talvez você nunca tenha os resultados imediatos de algum trabalho que você fez aqui. Talvez seu serviço, mesmo dedicado, e só você sabe como tem sido feito, nunca seja reconhecido por seus irmãos. E talvez seja até objeto de crítica e julgamento. Não interessa. Um dia, quando Cristo voltar, todos nós receberemos a coroa da glória. A recompensa final. É com vistas a esse dia que nós devemos viver nessa vida. E é isso que o texto quer nos dizer. Essa glória final em Cristo, que trará paz a todos os que creem, deve ser o motivador para nosso serviço. Um dos exemplos mais notáveis de um cristão que persevera na obra do Senhor é William Wilberforce. Ele viveu na Inglaterra entre 1759 a 1833. Ele foi convertido em 1785. 2 anos depois ele deu aviso na Câmara dos Comuns, onde ele serviu, que ele traria uma moção para a abolição do tráfico de escravos. Este era um negócio altamente lucrativo naquele período. Trouxe muita renda para a economia britânica. As plantações britânicas nas Índias Ocidentais dependiam do trabalho escravo para o seu lucro. Possuir escravo, portanto, era uma forte instituição cultural. Então, foi uma tarefa muito difícil para ser empreendida. Numerosas vezes a vida de William Wilberforce foi ameaçada. Houve pressão política para recuar por causa das ramificações políticas internacionais. Por exemplo, a Grã-Bretanha proibiu a escravidão. As colônias das Índias Ocidentais ameaçaram declarar independência da Grã-Bretanha e se associar aos Estados Unidos, que ainda permitia a escravidão. Mas apesar de todos os obstáculos, William Wilberforce continuou firme, perseverou. Finalmente, no dia 25 de março de 1807, após 20 anos de retrocesso, 20 longos anos de retrocesso, William Wilberforce prevaleceu quando a Câmara votou pela proibição do tráfico de escravos. Mas a batalha não tinha acabado. Ele lutou 26 anos ainda, depois dessa aprovação, até a sua morte, para abolir não apenas o tráfico de escravos, mas também a escravidão em si, no próprio país dele. A votação decisiva sobre essa questão ocorreu no dia 26 de julho de 1833, apenas 3 dias antes da morte de William Wilberforce. Após 46 anos de batalha, a escravidão foi proibida no Império Britânico. Mas William Wilberforce não era apenas um homem de um único problema. Ele também estava envolvido em vários empreendimentos missionários e em muitas causas sociais. Ele trabalhou para aliviar as duras condições de trabalho infantil. Ele trabalhou pela reforma agrária, para reformar as prisões, para a prevenção da crueldade contra os animais. E ele procurou continuamente conquistar seus colegas para a fé pessoal em Jesus Cristo. Se você quer ler sobre isso, está no livro do John Piper, Raízes da Perseverança. Esse é o ponto. Nós podemos perseverar no que quer que o Senhor nos dê para fazer para o seu reino. Apenas como resultado de edificar o templo nos dias de Ageu, isso traria maior glória a Deus. Então nossa obediência em edificar o templo espiritual, que é a casa de Deus, a igreja, vai glorificá-lo plenamente. Se você está desencorajado em seu serviço ao Senhor, Ele quer encorajar você a perseverar para a sua glória. Nós temos uma casa, não é esse prédio, é esta igreja, somos nós.
continuemos a trabalhar na casa do Senhor. Oremos, irmãos. Deus bendito e precioso, cheio de graça e amor, nós adoramos o teu nome. E pedimos que o Senhor continue a falar conosco através da tua palavra. E nos use, Deus Pai, para a glória do Senhor. Nos ajuda a perseverar. Nos estimule cada vez mais a servir o teu nome. Que haja de fato confiança na tua presença, descanso nas tuas promessas, regozijo no teu pacto, sabendo que em Cristo Jesus experimentamos um novo e maravilhoso pacto. E que um dia Cristo voltará e finalmente viveremos o novo céu e nova terra que o Senhor prometeu para nós. Que o Senhor continue a nos ensinar com a tua palavra a sermos firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos então, meus irmãos, dividir as classes às 11h.